Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre Power BI. Eu sou o Rui. Nessa videoaula você vai aprender a como otimizar o tamanho dos seus arquivos de Power BI. Mas antes da gente prosseguir, é muito importante que você dê aqui o seu curtir se você já acompanha o nosso canal ou que você se inscreva caso você não acompanhe as nossas videoaulas. Marque também o sininho para que você não perca nenhuma videoaula, tá ok? Agora sim, aviso dado, a gente pode tocar a vinheta e ir para a nossa videoaula. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente vai falar de performance, existem diversos fatores que influenciam na performance aqui no DAX. A gente vai tratar nessa aula de um dos principais fatores, que se chama cardinalidade. O que é cardinalidade, por exemplo, de uma coluna, que é especificamente o que a gente vai tratar aqui? É quantos valores distintos eu possuo naquela coluna, ok? Então, cardinalidade de uma coluna é basicamente quantos valores distintos eu possuo naquela coluna. E eu vou tocar justamente neste ponto, para que a gente tenha 3 dicas aqui que melhore a performance do seu arquivo. Bom, isso obviamente melhora a performance em que sentido? Se eu melhoro a cardinalidade, eu melhoro a forma como o Power BI comprime os meus dados. E por consequência, isso acaba também melhorando o tamanho, diminuindo o tamanho do meu arquivo. Rui, é em todas as situações que essas 3 dicas vão funcionar? Não, tá? Aqui a performance do DAX ela é muito questão de teste e você verificar o que aconteceu. Bom, por que isso? Porque não é só um fator que influencia nessa compressão, que no caso a gente está tratando que é a cardinalidade, tá ok? Mas é um dos principais. Então, uma primeira dica, uma primeira aula que a gente pode fazer é justamente sobre cardinalidade. Então vamos às 3 dicas para a gente diminuir o tamanho deste arquivo, melhorando a compreensão dele no DAX. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam, eu vou abrir aqui o meu editor de consultas. Primeira dica que a gente já então pode aqui falar de cara que dá para perceber é o seguinte: nas colunas numéricas, só armazene como decimal realmente o que você necessita que seja decimal. Por quê? Porque o Power BI pode chegar a armazenar aí com 15 casas decimais os números decimais. E obviamente, a cardinalidade de uma coluna que tem 15 casas decimais é muito maior do que uma coluna numérica, tá ok? A forma como ele armazena é diferente. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui, já para a gente verificar, eu vou clicar aqui em algumas colunas que são nitidamente numéricas, mas podem ser inteiro ao invés de decimal, e vou modificar para inteiro, tá ok? Então, modifiquei para inteiro. Além disso, eu vou pegar essas aqui que são decimais, mas são decimais fixos, ou seja, 2 casas decimais, e coloquei como decimal fixo. Tá? Essa aqui também como inteiro, e vou dar um fechar e aplicar. Bom, na hora que eu der um fechar e aplicar, o que eu vou fazer nessa primeira dica aqui? Eu vou atualizar aqui, salvar o meu arquivo como dica 1, para que ele apareça aqui o novo tamanho dele. Eu já fiz uma queryzinha também buscando lá na pasta o tamanho do arquivo para a gente verificar isso, tá ok? Então vamos esperar aqui ele carregar e a gente já verifica qual o tamanho que ficou esse arquivo, se a gente melhorou ou não a compressão dele. Pronto, já carregou mais de 3 milhões de linhas. Agora eu vou em arquivo, vou salvar como, eu vou salvar este arquivo aqui como dica 1. Então, dica 1, salvei. E agora eu vou fazer o seguinte, vir aqui atualizar. Pronto, agora eu tenho aqui já o dica 1 e você pode verificar que o tamanho dele é menor do que o original, tá bom? Então, beleza. Vamos de novo, vamos para a dica 2 agora. Então, clicando aqui para a gente ir para a dica 2, a segunda dica é bem próxima com isso, envolve também cardinalidade. Só que nessa dica, o que eu quero mostrar para vocês? Quando você armazena aqui uma data e hora, a forma como ele armazena e que ele comprime, ela não é tão otimizada como se você dividisse essa coluna aqui em data e hora, ok? 2 colunas. Então é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou clicar em adicionar coluna, data, eu vou colocar aqui, ó, somente, pegar hora, somente hora. Pronto, adicionei uma coluna de hora. E agora eu vou vir aqui na coluna de data, simples assim, ó. E vou vir aqui e vou em data, mas agora na guia transformar,
data e vou colocar somente data. Pronto. Mantive ali uma coluna de data e uma coluna de hora. Vou clicar também aqui em página inicial, fechar e aplicar. Vou esperar ele ler esse banco inteiro aqui, tá ok? Para quem quiser também utilizar esse banco, eu vou colocar no link da descrição aqui, tá bom? Mas é preciso ter o SQL instalado, enfim. Pronto. Vamos salvar isso aqui como dica 2, então vou vir em arquivo, salvar como dica 2. Vou vir em arquivo, atualizar dados, ele vai mostrar aqui o tamanho do meu arquivo agora. Então, opa, meu arquivo na dica 2 ali já está menor ainda, veja, ó, aqui está 8661 do dica 1 e do dica 2 está 8659, já diminuiu mais ainda. Dica 3. A dica 3 é simples, fuja do tabelão, ok? Fuja de trazer tudo para uma tabela, o que a gente chama de normalização, né? Desnormalize. É basicamente o seguinte, use o modelo estrelar, aquele modelo onde você tem uma tabela de fato no meio e diversas tabelas ao redor. Como assim, Rui? Basicamente, ó, se você reparar, neste arquivo, por exemplo, aqui eu tenho o ID do produto, ok? Mas eu tenho o nome dele e eu tenho a descrição desse produto. Mas essa mesma informação eu também já tenho aqui na minha tabela de produto. Ou seja, ao invés de eu armazenar aqui na minha fatos, onde eu tenho 3 milhões de linhas, onde eu vou replicar esses valores aqui de name do produto e de descrição do produto, eu posso armazenar aqui nessa e fazer uma ligação entre as duas lá no DAX, ok? Isso gera uma performance bem melhor do que eu trazer tudo para um tabelão e usar um tabelão só. Então vamos ver se isso realmente funciona, excluindo estas colunas aqui, ok? E utilizando apenas o relacionamento lá no próprio DAX. Então, excluí, deletei, vou fechar e aplicar. Vou salvar aqui como dica 3. Salvei, pronto. Agora eu vou clicar aqui em arquivo, atualizar dados. Pronto, tá aí, ó. Olha o tamanho que reduziu para dica 3. Chega quase aí, vamos colocar mais que 10% no tamanho do arquivo, tá ok? Essa foi mais uma videoaula sobre Power BI. Até breve!